Muito bem, então como é que eu estava? Onde é que eu estava? Estava a dizer que a ilusão que nós próprios construímos da nossa sobrenaturalidade, digamos assim, é uma ilusão, quer dizer, não só é um erro cognitivo, não só é uma ilusão, como é um erro que tem consequências, e teve, e continua a ter, consequências terríveis do ponto de vista moral, do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental, porque foi à custa dessa ilusão de que nós tínhamos sido natureza, mas deixámos de o ser, ou eventualmente só continuar, éramos natureza, mas de forma acidental, quer dizer, porque reparem, não se, a gente às vezes esquece disto. A nossa visão da natureza veio em parte, como tudo aquilo que de alguma forma constitui a civilização ocidental e a cultura ocidental, foi beber a duas matrizes, quer dizer, a matriz grega e judaico-cristã. E, portanto, pelo lado dos gregos, os gregos não tinham grandes dúvidas de que, e daí os primeiros filósofos, que eram também conhecidos por serem físicos, quer dizer, porque no fundo aquilo que eles procuravam perceber era aquilo que eles chamavam o arquê da física, o princípio da natureza, no sentido de saber qual era o princípio de tudo isto, tanto como origem, como substância, como lei, como do que é que tudo isto é feito, qual é o elemento ou fundamental de tudo isto. Quer dizer, no fundo, nos primórdios da filosofia, os filósofos não separavam, digamos assim, os seres humanos propriamente do resto da natureza. E quando tentavam compreender qual era o princípio de tudo isto, qual era a origem, qual era a substância, qual era o elemento, qual era o fundamento de tudo isto, não punham o homem num reino à parte, propriamente. Como se, no fundo, nós não pertencêssemos a este mundo e tivéssemos caído aqui de paraquedas. Mas a gente sabe que depois, vamos lá ver, a nossa cultura e a nossa civilização ocidental não vem apenas daí. E a ideia, repare, e a gente sabe que uma das matrizes é a matriz judaico-cristã, e a grande fonte da cultura judaico-cristã, evidentemente, é a Bíblia. Ora, a concepção bíblica da natureza e da cultura e do homem é completamente diferente da grega. Quer dizer, nós, repare, se formos ler logo o primeiro, o Gênesis bíblico, repare, a ideia é de que a natureza, se tomarmos aqui a natureza no sentido mais vasto, no sentido do universo, e não apenas da natureza terrestre, porque também aqui os conceitos também são, como a gente sabe, muito ambíguos, quer dizer, e muito vagos. Muitas vezes as pessoas pensam na natureza e pensam em árvores e bosques e o mar e os rios e os animais e não sei o quê, e esquecem-se, bom, que a natureza, no sentido mais vasto do termo, engloba o universo inteiro. Quer dizer, e portanto não é apenas a natureza terrestre. Portanto, as ciências da natureza ocupam-se de tudo aquilo que é natural no universo. Quer dizer, e, portanto, do universo todo. Espaço, tempo, matéria, energia, quer dizer, isto não é apenas, enfim, não são apenas os animais, as plantas, os bosques, os rios, etc. Bom, e portanto, mas estava eu a dizer, a matriz judaico-cristã, a concepção judaico-cristã da natureza e da relação do homem com a natureza, a gente sabe qual é, quer dizer, a ideia é que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Está bem, foi a partir do pó, mas, pá, mas de qualquer maneira insuflou-nos uma alma, insuflou-nos um espírito, deu-nos razão. E a partir desse momento, nós, enquanto seres humanos, é como se de alguma forma fôssemos imagens imperfeitas, é certo, da divindade. Nós concebemos, a partir dessa tradição, nós concebemos assim. E mais, é suposto que, e está lá escrito, quer dizer, é como se nos tivesse dado, como se não, está lá explicitamente escrito, quer dizer, que Deus nos criou, foi a última coisa que ele criou, coisa não, o ser, digamos, o pináculo da criação, o ômega da criação, foi a criação do ser humano, como a mais perfeita criatura da criação, e a criatura que de alguma maneira está no topo da hierarquia. E, portanto, nós sempre nos concebemos como os seres mais valiosos do universo, como se, no fundo, o universo tivesse sido criado para nós, e foi nisso que acreditámos durante, não foram séculos, foram milénios, e há muito boa gente que ainda continua a acreditar nisso hoje, que a natureza foi criada para nós, o universo é o nosso quintal, tudo isto é propriedade nossa, nós podemos usar e abusar da natureza a nosso belo prazer, porque a natureza foi criada por Deus para nós, no fundo, repare, é como se tudo, o universo foi todo criado para nós, e nós fomos criados para quê? Para Deus, e pronto, e está explicado. E, portanto, nós A só devemos, cultura grega, desculpe interromper, João, a cultura sim, grega, de certa forma, também tem um pouco essa questão de nós sermos criados com um privilégio, que é o mito de Prometeu e de claro,
que claro, é ele, evidente, portanto, o Epimeteu fez borrada, deu os claro, atributos todos aos animais e para o claro, homem não restou nada. claro, Ele teve que ir buscar o claro. fogo, o Prometeus teve que roubar o fogo a Zeus. Exatamente, para Portanto, dar. nós temos esse privilégio desde sempre, Sim, desde como é mesmo antes evidente, eu, paro, das claro, na décadas. mitologia grega, claro que tens toda a razão, na mitologia grega isso também está presente, como é evidente. Aliás, muitas vezes há semelhanças, e o Vítor também sabe disso, quer dizer, há semelhanças muitas vezes entre os mitos, e muitas vezes essas semelhanças às vezes podem ser explicáveis por influências diretas ou indiretas, mas muitas vezes não são. E aí entram outro tipo de explicações alternativas que podem ter a ver com desde os arquétipos junguianos até às experiências, digamos assim, mais ou menos transversais à humanidade. Mas a verdade é que muitas vezes os mitos, em locais bastante isolados, reproduzem esquemas mentais semelhantes, padrões semelhantes. É. Porque no fundo, porque a natureza humana no fundo é a mesma em toda a parte, quer dizer, no fundo, e a condição humana é relativamente idêntica em toda a parte, e portanto nós somos humanos, e como tal nascemos, crescemos, reproduzimos, morremos, sofremos, amamos, adoecemos, quer dizer, envelhecemos, todas estas questões, evidentemente são comuns à natureza humana, e portanto é normal que isso acabe por produzir uma variedade imensa de mitos, mas que haja temas e padrões que sejam comuns. E, portanto, é normal, em quase todas as culturas, e não é apenas na cultura ocidental, os seres humanos, em qualquer civilização, em qualquer tribo, em qualquer cultura, por muito respeito que os indígenas, enfim, norte-americanos ou brasileiros, ou os aborígenes da Austrália, ou os indígenas diga, Papua Nova Guiné, ou em África, nas tribos mais antigas, por muito respeito que tinham pela natureza, com certeza que tinham, mas de qualquer maneira havia um pouco essa. E o sentimento de dependência e de participação da natureza, etc., que é diferente, digamos, daquilo que nós temos na cultura mais, digamos, perdemos um bocadinho essa sensação de identidade, de integração com a natureza que temos nas sociedades mais desenvolvidas. A ponto de hoje em dia já muitas pessoas já nem sequer conseguirem ver estrelas no meio de uma cidade, quer dizer, só veem as luzes artificiais. Portanto, isso criou-nos um bocadinho a ilusão de que nós estamos fora da natureza e precisamos de ter um bocadinho de parques e jardins para recuperar um pouco da natureza, e as pessoas depois vão para a natureza para retemperar forças. Quer dizer, mas a verdade é que isto é uma ilusão. A gente sobe de 2 ou 3 quilómetros de altura lá para cima e percebemos que isto, no fundo, a Terra é um planeta só. Quer dizer, não, a uma certa altitude já deixam de se ver cidades, quer dizer, portanto, percebemos que somos formigas ou micróbios aqui no meio disto, quer dizer, e portanto é esta ilusão da omnipotência, de que estamos fora da natureza, podemos dominá-la, podemos e devemos, que é esse o nosso papel aqui, quer dizer, é conquistar a natureza, subjugá-la, e isso foi ideologia não só implícita, como foi filosoficamente assumido, quer dizer, explicitamente a partir da modernidade, quer dizer, também é esse o projeto, quer dizer, é dominar a natureza, é usá-la, é usufruí-la, e há muitas pessoas hoje que continuam a confundir isso com o progresso. Pensam que o progresso científico ou tecnológico consiste em conseguir expropriar o máximo da natureza, conquistá-la, dominá-la, aproveitá-la ao máximo, rentabilizar. Daí que a gente olha para. Há muitas pessoas que, quando pensam na natureza, só pensam em recursos. E Pensam em agora o recursos. Mas a transhumanismo, não natureza. é? Exato. O A natureza é transhumanismo um já conjunto de foi. recursos para quem? Para nós. Portanto, a natureza é vista apenas do ponto de vista instrumental, quer dizer, como uma coisa útil, ou pode ser perigosa, ok, tudo bem, mas a gente submete, a gente subjuga, a gente domestica e usamos-la para o nosso benefício. Começámos a fazer com a agricultura e com a caça e com a pesca, etc. E hoje em dia é como se a natureza fosse, de alguma forma, nossa submissa e nós temos que saber. Agora, isto evidentemente é um erro, porque a gente sabe que, quer dizer, nós fazemos parte da natureza, nós respiramos, nós somos animais, nós também nascemos, crescemos e morremos como animais, precisamos de beber, de comer como os outros animais, e portanto a natureza está tanto dentro de nós como fora de nós, quer dizer, e portanto, ora, isto é altamente perigoso, como o Vítor disse, e com toda a razão, quer dizer, porque se nós não mudamos a nossa maneira de entender a nossa própria natureza, enquanto, digamos, enquanto produto. Agora, a nossa natureza que é, no fundo, híbrida, é mista, é combinada, é integrada, é resultado, e isto tanto a nível do comportamento individual, como do comportamento coletivo e das estruturas coletivas, quer dizer, não se pode separar, nem se deve, é um erro, é um disparate, separar natureza e opor natureza e cultura, como se fossem Aliás, duas coisas eu diferentes. depois de ter percebido mais sobre o funcionamento do cérebro, eu Uhum. costumo dizer que a cultura é apenas sobrevivência de uma forma extremamente sofisticada. Nós adoramos, humanos adoramos Claro, sofisticação. exatamente.
não é cultura, a Uhum. cultura não é nada que nós é que temos essa percepção, mas não é nada Claro. fora da natureza. É Com um certeza. nível de sofisticação tal que Sofisticado, parece que exatamente, está mas desenvolve separado, com mas não certeza. está. Continua a ser sobrevivência. O ser Claro. humano só quer sobreviver neste programa cerebral. É claro que chegámos a níveis de elaboração e sofisticação muito grandes, muito grandes. E se calhar nem é nada, para nós é que é uma percepção que é muito sofisticada. Pois. Houve Poderá ainda uma. não estar no auge, que isto, o transhumanismo, como eu estava a dizer, estas coisas do metaverso e querer passar cérebros de uns para os outros e bebés criados em úteros artificiais e tudo mais, Claro. e isto ainda pode atingir outros graus de sofisticação E um vai pouco atingir, vai filosóficos, atingir. eu acho. E vai atingir. E vai atingir. E vai. Sim. Existiu Ah, uma transvaloração, só para dar aqui um apontamento. sim, 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 sim. Porque a leitura que foi feita por Nietzsche da cultura ocidental, a partir de Platão, em que existiu uma reificação da alma, vá, ou uma idolatria exacerbada da razão, pode ser lida, de um ponto de vista cultural, como uma alteração valorativa, porque no alinhamento precisamente do que estamos a dizer entre cultura e natureza, onde a preponderância para a sobrevivência daquilo que era o entendimento do mundo e da natureza passou a estar subalternizada relativamente à preponderância que a organização social e cultural tinha nas populações para sobreviver. É como se aquilo que fossem os valores que asseguravam mais prodigamente a sobrevivência deixasse de ser a compreensão da natureza e passasse a ser os valores culturais que asseguram uma formulação social mais estável ou mais... houve uma transformação. Passou a ser valorado o comportamento social em detrimento da compreensão da natureza. Pois, Porque porque a pessoa eu precisa acho, de é uma sobreviver e forma de ver a coisa. ninguém sobrevive sozinho, principalmente nos tempos antigos. A pessoa que era expulsa do grupo acabaria por morrer mais facilmente. Portanto, isto, obviamente, é sempre subjacente a sobrevivência. E agora Mesmo, temos de fazer uma transvaloração outra vez. Desculpa, podes continuar. sim. Não, mesmo nas questões de religião, aquilo que eu já percebi em relação à narrativa que o cérebro cria para justificar tudo, dar sentido a tudo, nomeadamente o hemisfério esquerdo, já descobri que é o hemisfério esquerdo que cria toda a lógica narrativa para justificação até daquilo que nos dá prazer e que é um pouco à margem da cultura, que é os valores que a cultura pregoa, que são os importantes. Portanto, a narrativa é sempre no sentido de sobrevivência. E para o cérebro, prazer significa sobreviver também. Portanto, há aqui uma dissonância cognitiva tremenda entre essas questões da sobrevivência em grupo, que são realmente mais fortes do que a sobrevivência individual, mas depois todas estas funções que também fazem o indivíduo sobreviver. Prazer para o indivíduo significa sobreviver. Vitor. Querias dizer qualquer coisa ainda, João? Bom, eu podia dizer muitas coisas, mas enfim, corri ao risco de ser interrompido outra vez e de ficar a meio. Deixa lá. Já não sei exatamente o que é que queria dizer. Eu não faço ideia quanto tempo, já devíamos estar a terminar, não é? Não, isto agora faz mais 40, não é? Eu não Mas faço ideia. nós acordámos Ok. ao 20, que é para não Ok, para não estender demasiado. exagerados. Muito bem. Okay. Mas isto realmente, toda a elaboração filosófica destes milénios todos é extraordinária e mostra realmente o grande potencial que o ser humano tem, independentemente de ter para sobrevivência. Eu acho que é maravilhoso, não é? Nós podemos também mostrar, não é? Como nós, como seres humanos, conseguimos realmente construir coisas belas, maravilhosas, com valores também altíssimos e conseguirmos, entre aspas, castrar o prazer do outro para um bem comum maior, para um bem maior. Eu acho que isto realmente também é extraordinário, não é? E o ser humano, individualmente, ter que fazer essa catarse, provavelmente através da cultura, da arte, tudo que está implícito no convívio social, para podermos sentir-nos minimamente pertencentes a algo e dar sentido à nossa vida. A questão também, o sentido também serve para a sobrevivência, ok? Isto é tudo. Claro. Só que dar sentido é algo muito mais poético, vamos lá dizer assim. O ser humano tem uma vida muito mais cativante, vou ter esta palavra.
Deixa-me só dar então mais um pequeno apontamento. No estado atual das coisas, enfim, temos a nossa civilização atual, mundial, tem pago um preço e continua a pagar, como sabemos, um preço muito alto por esses erros teóricos, intelectuais, interpretativos, digamos assim, que temos cometido ao longo dos séculos, com essa ilusão de que estamos fora da natureza, que estamos acima dela, que devemos dominá-la, que podemos usá-la e abusá-la a nosso belo prazer. Enfim, essa visão puramente instrumental e utilitarista da natureza, e a ilusão de que, no fundo, estamos fora dela ou acima dela e que somos senhores e donos da natureza. Bom, provavelmente está na hora de começar a pensar de outra maneira e, se calhar, de percebermos que nós e a natureza somos uma coisa só. Não há que no fundo a cultura é uma parte da natureza, é uma emergência da natureza, é um produto da natureza, e que nós, seres humanos, somos natureza, e cultura não é natureza ou cultura, nem é cultura por oposição à natureza, mas que sim, somos o resultado das duas coisas, quer dizer, e que no fundo uma já faz parte da outra e uma só. A cultura foi resultado da evolução humana, quer dizer, e portanto logo da evolução da natureza, assim como o homem resultou de uma evolução de outras espécies naturais que acabaram, por exemplo, cá em nós, a partir de certa altura, começámos a desenvolver a cultura como uma segunda natureza, digamos assim, que nasceu da primeira natureza. Tal como há outros animais que o fazem de forma mais rudimentar, mais primitiva, mas que são capazes de o fazer também. E, portanto, a linguagem, os símbolos, os mitos, quer dizer, a ciência, a filosofia, a religião, a arte, tudo isso que se tornou, digamos, a nossa segunda natureza, que é a que chamamos cultura, no fundo, resulta da própria evolução da natureza, resulta da própria natureza, emerge da natureza, faz parte da natureza, e enquanto nós não acordarmos deste sono dogmático, digamos assim, de que estamos fora da natureza, de que estamos acima dela, de que podemos fazer o que bem entendermos com ela, de que devemos dominá-la, apropriar-se dela, quer dizer, até usando muitas vezes, e às vezes a linguagem até dos próprios filósofos, é muitas vezes até altamente suspeita. O Freud diria coisas interessantes sobre isso, porque é a ideia de penetrar a natureza, de violar a natureza, para todos estes termos que indicam que há aqui até uma conotação sexual, quer dizer, e sexual agressiva, uma sádica, quer dizer, de domínio, de posse, de subjugação. Bom, e isto tem-nos custado realmente caro, porque parte dos problemas que estamos a viver neste momento no mundo tem a ver com isto. Não só os seres humanos tentam dominar-se e subjugar-se uns aos outros, mas tentam, e nesse aspecto a gente sabe o que é que isso dá origem, mas a nossa relação com a própria natureza, que temos tendência a ver como fora ou como exterior a nós, como se nós vivêssemos noutra dimensão à parte, puramente espiritual ou metafísica, ou fosse o que fosse, mas noutro reino, quer dizer, no fundo, tem criado todo este problema. Quer dizer, quando a gente fala do aquecimento global, quando falamos dos problemas ambientais, quando falamos de todos os problemas que o mundo está a enfrentar neste momento, estes problemas resultaram em grande medida dessa interpretação errada. Quer dizer, as pessoas não estão mais felizes, têm mais... Claro, exatamente. Quer dizer, se nós não pensamos... Claro, com certeza. E, portanto, está na hora, eventualmente, a gente sabe que isto parece utópico, mas, quer dizer, um dia, provavelmente, e já há pessoas a tentar fazer isto, porque também a ideia também não é voltar aos tempos primitivos. Há pessoas que acham que a solução para isto, para o futuro, tanto a nível individual como coletivo, seria uma espécie de retorno à natureza. Não, vamos dizer não à tecnologia, vamos eliminar toda a tecnologia, e vamos fazer como a Unabomber, fazia há uns anos atrás, começar a tentar acabar com tudo o que é tecnologia, e vamos voltar à natureza, vamos voltar aos bosques. Quer dizer, isso seria regressão. Também não me parece que seja essa a solução. Mas a solução também não é seguramente continuarmos quer dizer, a viver encafuados em escritórios à pressa, em transportes públicos, percebe? Quer dizer, cheios de pressa, cheios de stress para fazer mil e uma coisas que só nos alienam, que só nos afastam de nós próprios e da vida, quer dizer, e portanto está na hora eventualmente de conseguir tentarmos uma espécie de síntese hegeliana entre natureza e cultura, uma espécie de síntese superior, de unidade superior, em que de alguma maneira finalmente, depois da afirmação e da negação, vem a negação da negação, quer dizer, em que de alguma forma conseguimos
isto seria o ideal. Eu não estou convencido que isto vá acontecer, não me parece, quer dizer, não vou dizer que isto parece inevitável que vá acontecer, não me parece nada inevitável. Acho que algumas pessoas conseguem fazer isto individualmente, tomar esta consciência e de alguma maneira mudar de vida e conseguirem esta reconciliação de alguma forma, ou esta união, esta unidade superior, inclusive é este sentimento que o Dr. Freud chamava o sentimento oceânico, quer dizer, este sentimento de pertença, esta verdadeira consciência cosmopolítica, quer dizer, isto é esta consciência de que fazemos parte do todo. Fazemos parte, e o todo é o planeta, não é apenas a nossa família, não é apenas a nossa terra, não é apenas o nosso país, não é apenas a Europa, não é apenas o planeta, é o planeta Terra inteiro, é a humanidade inteira, mas é também o universo inteiro, quer dizer, e que no fundo esta consciência de que fazemos parte de toda a realidade, a vários níveis, de várias formas, e de que, no fundo, nós não somos extraterrestres, nem somos seres puramente espirituais, quer dizer, que nada tem a ver com... Não, que tudo isto faz parte e nós estamos dentro disto, quer dizer, fazemos parte do todo. Portanto, esta consciência, não é apenas um conhecimento intelectual, quer dizer, é mais do que isso, é esta sensação e este sentimento de pertença, de fazermos parte, quer dizer, fazermos parte da mesma família, não apenas da família humana, mas da família, olha, vou usar as expressões do São Francisco de Assis, quer dizer, de que os outros animais também são nossos irmãos. Quer dizer, o irmão lobo, a irmã lua, como ele usava, a irmã água, o irmão cão, quer dizer, no fundo, a natureza é a nossa mãe e a nossa irmã, quer dizer, no fundo, tudo isto, toda a natureza terrestre, no fundo, tudo isto faz parte de uma grande família da vida. E se nós não, se começarmos a sentir um pouco isto, quer dizer, se as pessoas fossem capazes, e a gente sabe que algumas pessoas fazem, mas quer dizer, isto em termos coletivos é provavelmente utópico. A maioria não menos que se venham... que se dê nas praias. Este sentimento de solidariedade que nos aproxima de tudo o que é vivo, de tudo aquilo que sofre, de tudo aquilo que de alguma maneira, este sentimento de compaixão quase budista, quer dizer, para com todos os seres que são sencientes, mas não só, quer dizer, eu não sei se é discutível se as plantas sentem ou não sentem, se sofrem ou não sofrem. Elas sentem e reagem. Sem sistema nervoso. Pronto, de qualquer maneira. Elas reagem a ameaças. Elas guardam memória, um ambiente de ameaça, e quando são transportadas para outro ambiente, elas continuam no modo de ameaça para perceber que aquele novo ambiente é notável. São seres vivos, não são seres... Repara, e portanto também essa ideia errada, que muitas vezes a gente sabe que o Descartes também teve alguma culpa nisso, e as pessoas que acreditaram nele assim, para a visão mecanicista e puramente materialista da natureza, como se a natureza fosse uma grande máquina, e ainda há muita gente que continua a olhar para a natureza como se fosse uma máquina que a gente pode montar e desmontar a nosso belo prazer, quer dizer, e ver os animais, a ideia de que os animais, repara, até a própria história dos direitos dos animais, a maneira como nós tratamos os animais, quer dizer, como se os animais não fossem seres que também que sofrem, que sentem, que pensam, quer dizer, que de alguma maneira têm consciência e que têm sentimentos também. Portanto, a maneira como nós tratamos, não quer dizer que eles sejam humanos, quer dizer, não, é evidente que não são. Ou, apesar de nós sermos animais, quer dizer, os outros animais não são, quer dizer, os gatos não são exatamente iguais aos humanos nem os cães, mas quer dizer, a forma como nós tratamos os outros animais também tem a ver com a maneira como nós encaramos a natureza. Porque encarar os outros animais, evidentemente, como objetos, como propriedade nossa, que nós podemos comprar, vender, abandonar, maltratar, matar, quer dizer, sem nenhum tipo de empatia, de solidariedade, de respeito, quer dizer, percebem? Ora, basta olhar para o mundo, quer dizer, basta olhar para o mundo e a gente ver o estado em que o mundo está, o que nós fizemos à natureza, o que nós fazemos às florestas, o que nós fazemos aos rios, o que nós fazemos aos oceanos, a maneira como a humanidade no seu conjunto tem vivido até agora, quer dizer, é altamente destrutiva para a natureza e logo para nós próprios. Para nós. Portanto, claro. E, portanto, se queremos realmente sobreviver como espécie, se queremos que a nossa espécie tenha algum futuro, se queremos que os nossos filhos tenham um mundo para poderem viver e que os nossos netos, os nossos descendentes, e se queremos não apenas que a humanidade, quer dizer, que a nossa espécie tenha futuro, mas que as outras espécies também têm tanto direito à vida como nós, quer dizer, que as plantas e os animais também consigam sobreviver e que a vida na Terra continue, porque a ideia é, olha, não, a gente pode dar cabo do planeta que depois vamos embora daqui. O Elon Musk faz um foguetão e a gente vamos todos para Marte, ou vamos para outro planeta qualquer, e portanto, se não forem os mais pobres, vão pelo menos os mais ricos, aqueles que conseguirem comprar, que tiverem naves. Percebe? É a ideia de darwinismo social. Podemos, exatamente, darwinismo
organismo social. Podemos dar cabo deste planeta à vontade, porque há muitos. E, portanto, podemos... Ora, o problema é que nós não sabemos se há vida noutros planetas e se há outros planetas com condições para nós podermos viver, quer dizer, e independentemente disso, quer dizer, não temos o direito de dar cabo deste planeta. Mesmo que houvesse, exato. Mesmo que houvesse, exatamente, quer dizer, a vida neste planeta é única. E, portanto, não é apenas a nossa sobrevivência que está em causa, é a sobrevivência de toda a vida na Terra, da própria natureza terrestre, quer dizer. E, portanto, está bem, mas a natureza, um dia a Terra também vai ser engolida pelo Sol e vai desaparecer, mas nós também vamos, mas não é isso que nos dá o direito de dar cabo disto tudo, quer dizer, como é evidente. E, portanto, em vez de passarem milhões e milhões de anos depois, é já daqui a 10 anos. Exatamente, é claro, não são bilhões, é uma década, 2 ou 3 décadas e pronto, podemos tornar o planeta inabitável, não apenas para nós, mas para muitas outras espécies que vivem aqui. E estamos a torná-la, na verdade, gente, não é apenas uma possibilidade, é o que está a acontecer já. Já está a acontecer, quer dizer, já está a acontecer uma grande extinção causada por nós, quer dizer, por mão humana, por causa não só da depredação direta, mas da destruição dos habitats, por isso simplesmente. E, portanto, eu acho que isso também está muito decorrente da falta de autoconhecimento e do conhecimento das verdadeiras necessidades de cada um. Claro. O consumismo é muito decorrente da falta de autoconhecimento. Porque se a pessoa conhecer-se e perceber que não tem que ir atrás do Zé e da Maria, não é? Maria vai com todas e o Manel vai com todas. A pessoa autoconhecimento, ela sabe das suas reais necessidades. Se calhar, possibilidades e limitações. Casa e não, se calhar nem precisa da piscina. Há pessoas que eu sei que não tomam bem na própria piscina. Não precisam da piscina, mas é bom ter uma piscina, não é? E não tomam bem na piscina. Então, isto é uma grande falta de amor próprio, de autoconhecimento e de perceber as reais necessidades de si próprio. Mas portanto, isso... Tens toda a razão. Mas isso acarreta um passo, olha, a propósito do que estava a ser dito há pouco, acarreta um passo de coragem, no sentido em que há uma construção social daquilo que é ser humano extremamente ligada à razão. E o facto de nós, para crescermos enquanto ser humano, termos que integrar aquilo que culturalmente é designado como o corpo, como a natureza, como a instintividade, há pessoas que têm receio, pois parece que estão a ter um retrocesso segundo aquilo que é o padrão cultural do ser humano. Tá. E isto cria aqui um curto-circuito muito complicado, porque estamos a dizer às pessoas, tu, para seres mais humano, tens que te aperceber do quanto és animal. E isto, em termos do parâmetro cultural, daquilo que é a forma como construímos a categoria da humanidade, é ir no sentido inverso. E nós sabemos, quando nós pomos este tipo de argumentação e a tentar pôr à frente da cara das pessoas o quanto elas são animais, elas olham isto como um insulto. Não, é o próprio cérebro rejeita à partida. Bloqueia, foge. Não quer aceitar aquilo que lhe dá prazer, não quer aceitar tirarem aquilo que lhe dá prazer e distração. O cérebro não deixa à partida. Até isto as pessoas têm que saber, que o próprio cérebro não as deixa sair desse automatismo, consumismo e tudo mais. Repare, algumas destas dicotomias, deste tipo de estrutura dicotómica, a gente sabe muito bem de onde é que isso vem. Quer dizer, repare, esta oposição dicotómica entre natureza e cultura, mas não é só, repare, homem e natureza, como se o homem fosse uma categoria à parte. Quer dizer, há o homem e há a natureza. Não há o homem e há a natureza, quer dizer, claro, não há o homem e há a natureza, quer dizer, o homem faz parte da natureza, mas claro, isto depois reflete-se até na maneira como as disciplinas são organizadas, como as universidades funcionam, como os livros são escritos, como a ciência, como a atividade científica é feita, ciências da natureza e ciências humanas ou ciências do homem, como se no fundo fossem duas, e depois é preciso, primeiro separa-se, e depois a gente começa a perceber que aquilo há ali não só pontos ou ligações ou não sei o quê, mas que no fundo são duas culturas diferentes. Vocês sabem, desde os anos 50 que se anda a falar das duas culturas, cultura da científica, digamos, das ciências, como das ciências puras e duras, das ciências da natureza, física, química, etc, etc, e depois a cultura mais volátil, mais difusa, mais vaga, menos científica, não é? Quer dizer, para muita gente, que seria as ciências humanas. Isso depois as ciências humanas isso não são bem ciências, porque não há um método, não são verificáveis, não se pode fazer experiências, mais não sei o quê, e pronto. Ora, repara,
é como se no fundo tivéssemos mais uma vez a falar de duas coisas completamente diferentes. É como se no fundo a natureza é uma coisa, é um tipo de coisa que pode ser estudado objetivamente, fazer experimentação, observação, etc. Mas depois há o homem, quer dizer, que é outra coisa. É outra realidade, quer dizer, estamos a falar de outra. Percebe? E, portanto, até isto, a gente sabe que até a organização das disciplinas científicas, das próprias ciências e das universidades, depois as refletem este tipo de preconceito, digamos assim. Quer dizer, por isso eu tive a necessidade de fazer 5 cursos. Eu já fiz 5 cursos porque eu não conseguia perceber que era só uma ou outra. Para mim, eu tenho que perceber o todo. Uma coisa ou outra, é uma gaveta ou outra, repara, aquilo acaba ali, quer dizer, repara. Não, vamos lá ver. Quando o Vítor há bocadinho falou da antropologia e disse que a cultura, que é no fundo o grande objeto. Bom, mas repara, a antropologia é precisamente uma ciência integrativa neste aspecto. Quer dizer, porquê? Porque nós, seres humanos, somos natureza e somos cultura. Nós temos um corpo físico, quando tem necessidades, tem pulsões, tem genes, tem hormonas, quer dizer, temos um corpo, somos animais, mas não somos apenas animais porque temos um corpo. Porque nós, repara, parte da nossa mente também é animal, evidentemente. Claro, como é evidente, e portanto, ora, isto quer dizer que nós somos seres ao mesmo tempo físicos, químicos, biológicos, não é? Psicológicos, porque temos cognições, temos sentimentos, temos emoções, temos paixões, e ao mesmo tempo somos seres, claro, espirituais, somos seres sociais e somos seres culturais, portanto, somos isto tudo ao mesmo tempo. E, portanto, a antropologia, neste aspecto, é a ciência mais integrativa que há, porque realmente tem que integrar todas estas dimensões, e o ser humano é isto tudo ao mesmo tempo. O problema é que nós lidamos, ao que parece, muito mal com isso. E queremos muitas vezes acreditar que somos apenas uma parcela, uma fatia, digamos, apenas o la crème de la crème, apenas o que está no topo do bolo. Quer dizer, não é? E esquecemos que por baixo disso há uma série de outras camadas e de outros níveis que também fazem tanto parte de nós como as camadas superiores. Queremos apenas, agarramos apenas àquilo que nos distingue, eventualmente dos outros animais, para afirmarmos a nossa superioridade e esquecemos muitas vezes de tudo o resto que nos une. É como as diferenças entre as pessoas, quer dizer, a gente sabe, parem, do ponto de vista genético, parece que a nossa diferença relativamente aos chimpanzés e aos bonobos é para aí de 2 ou 3% ou qualquer coisa parecida. Mas em termos de diferenças individuais entre os seres humanos, do ponto de vista genético, nós somos, todos os seres humanos do planeta, os mais de 7 bilhões, somos 99,9% idênticos. Ou seja, em termos genéticos, as nossas diferenças individuais são apenas 0,1%. O que quer dizer que nós somos muito mais semelhantes do que diferentes. Quer dizer, nada dizemos, somos todos diferentes, todos iguais, em termos de direitos, não sei o quê. Não, mas a verdade é que, em termos puramente genéticos, a nossa semelhança, em termos anatómicos, em termos fisiológicos, em termos de patologia, em termos genéticos, as nossas diferenças são muito maiores do que as nossas semelhanças. As nossas semelhanças são muito maiores do que as nossas diferenças, queria dizer. E, portanto, a gente esquece muitas vezes desse... Mas o problema do esquecer é que o nosso cérebro, para interromper, João, o nosso cérebro tem uma capacidade de memória muito limitada e a memória de trabalho também. Só se lembra do que quer, não é? Só se lembra muitas vezes do que quer e como quer. Exato, e do que convém. E mesmo a memória de trabalho, imaginemos, estamos aqui a conversar, nós conseguimos manter até 5 artigos ali a marinar na nossa mente para podermos usar numa conversação. Até 5 fatores, por exemplo, e às vezes menos, nós estamos mais cansados, ou estressados, ou ansiosos, como a maioria das pessoas no dia-a-dia. Se calhar nem 2 fenómenos a nível, não é, da vida do ser humano, do que é um ser humano, se calhar nem isso consegue manter ali na mente. Está a sobreviver, está a trabalhar, depois tem filhos, depois pronto, depois é os sonhos que quer viajar para aqui, comprar aquela roupa e não sei o quê. E é assim, não há memória suficiente, RAM, nem da outra a longo prazo, para manter todas estas questões na mente no dia-a-dia. Não há, não temos. Portanto, temos de estar sempre a lembrar. Claro, é verdade, mas temos capacidade de mudar temos capacidade de mudar e de aprender e de pensar e de aprender com os erros, quer dizer, de perceber, tanto a nível individual como até a nível da espécie. Quer dizer, nós podemos começar a perceber que há uma série de coisas, de formas de vida que se calhar não são as melhores, tanto individual como coletivamente, que a forma como se calhar temos organizado as nossas vidas, individual e coletivamente, não são eventualmente as melhores, nem para nós, nem para o planeta, e temos, de alguma maneira, e perceber que, de alguma forma, a forma como a gente tem, o modo como temos vivido, organizado a sociedade, como temos organizado o nosso tempo, a nossa própria vida, o sentido que temos vindo a dar às nossas vidas ao longo destes séculos e milénios,
pode mudar, eventualmente, mudando a forma como nós pensamos, mudando Mas a forma como nos vemos a nós próprios. A maioria chega aí. Exato, mudando a forma como nós vemos não é como toda a gente na nossa relação com a natureza e com o mundo, e repare, mudando a maneira de pensar, a gente sabe que boa parte daquilo que nós fazemos e da forma como vivemos depende daquilo em que acreditamos e da forma como pensamos. Portanto, se nós mudamos muitas vezes a nossa maneira de pensar e se a nossa consciência de alguma maneira aumenta, se nos tornamos mais conscientes daquilo efetivamente que somos, efetivamente, e daquilo que podemos fazer e daquilo, a nossa vida pode mudar. São poucos os que alcançam esse nível. Eu tenho mais essa visão, porque estou mais a lidar com pessoas no dia a dia que têm todos os seus problemas. São poucos os que atingem esse nível. E quando atingem é só quando já estão em grande sofrimento. Claro. A maioria não consegue atingir, a não ser que aconteça algo mesmo trágico na sua vida ou no planeta. Tu sabes bem que isso acontece até com as grandes questões filosóficas. As pessoas que confrontam-se com o problema do sentido da vida ou com o problema da morte, muitas vezes, quando sofrem, passam por uma experiência dessas, quer a nível pessoal, quer enfim, de relações de pessoas que morrem, familiares, etc. Uma crise amorosa, uma depressão, e as pessoas subitamente o que é que começam a pensar? O que é que eu estou cá a fazer? Qual é o sentido disto tudo? Porque é que eu ando aqui? Se vou morrer, e será que Deus existe, etc. Porque, caso contrário, muitas vezes vivemos e vamos funcionando simplesmente em piloto automático, levados de acordo com as tradições, os costumes, com a cultura da nossa sociedade, etc., os códigos morais, e não paramos para pensar um bocadinho. Quer dizer, mas o problema é que se a gente não para pensar e se de alguma maneira não mudamos de vida, mudando a maneira como pensamos, pagamos um preço. Por nós. Aí escolhem por nós, quer dizer, e nós pagamos o preço disso em termos de sofrimento individual, pessoal e de sofrimento coletivo, quer dizer, nosso e de todos os seres que habitam o planeta por causa dos nossos próprios erros. E, portanto, isto é inevitável que assim seja, tem que continuar sempre necessariamente a ser assim. Não, embora a gente saiba que é difícil fazer alguma coisa, mas é possível. É possível. E se calhar. Mas para terminar, Vítor, queres dizer pronto, da minha coisa? parte é tudo. Eu encerro. Vítor, Ana, digam-me vossa justiça. Para terminar também, estamos no último programa desta série. Queria agradecer aos dois, foram as conversas muito interessantes e mais uma vez procuramos síntese na forma, e este tema presta-se muito a isso, precisamente. Na realidade, puxamos bem a tentar encontrar pontos de encontro, pontes para fechar este vale que nos separa tantas vezes e que se manifesta não só nas categorias com que interpretamos a realidade e o mundo, mas acaba por depois se manifestar também na forma como dialogamos com o mundo e com os nossos seres à nossa volta também. Porque basicamente construímos uma artificialidade separada. Se posso dizer assim. Construímos constantemente. Puramente ilusória. Eu acho que é ilusória, sim. Claro, acho que é uma grande ilusão que vai aqui dentro. Perigosa. E acaba por ser um recurso por defeito de nossa mapear da vida, que é o construir fronteiras para delimitar e para conseguir conhecer parcialmente. Quase que nós tivemos uma estrutura reducionista por defeito do entendimento do mundo. E isso acaba por fazer. O problema é que depois ficamos presos dentro dela e não nos conseguimos libertar dela. E ela depois causa problemas. À escala que chegamos, causa problemas enormes. Pronto. E depois deixamos de querer entender, repare, tentarmos adaptar o pensamento e a ação ao mundo para tentarmos adaptar o mundo ao nosso pensamento e à nossa ação. E esta